demência, existem várias causas de demência. Várias causas. Então, demência, vamos dizer assim, é o nome, é o primeiro nome. Aí o segundo nome, demência ou doença de Alzheimer. Tá? Só para saber, tem a demência vascular. A gente pode conversar sobre isso. Demência de Lewy. Demência frontotemporal. Mas, Edna, como a maioria das causas de demência, a maioria, cerca de 70% a 80%, são devido a demência ou doença de Alzheimer, você pode chamar dos dois tipos, tá? Pode chamar de demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer, é a mesma coisa. Então, 70% a 80% das demências a causa é devido ao Alzheimer. Alzheimer foi quem descobriu, tá? Só fazer um parênteses, foi um médico alemão em 1907. Olha só. Olha só que legal. Ele viu que não sei se a secretária, alguém ou ele cuidava ou trabalhava com ele, ficando muito esquecida, demais, tal. Então, em 1907, então, chama-se Louis Alzheimer. Então, por isso que veio o nome da pessoa. Então, 70% a 80% das causas de demência são devidas ao Alzheimer. Por isso que a gente chama sempre Alzheimer, né? Porque a maioria, tá? Aí depois vem as outras causas. Então pode ter demência por outro motivo também que não só o Alzheimer. Pode. Vamos a maioria. lá. Só fazer um parênteses, quer ver? A gente estava lendo juntos ontem, tu vai lembrar. No Brasil, hoje, diagnosticados, fora os que não têm diagnóstico, né? 1.200.000 casos. Uau! 1.200.000 casos de pacientes com demência. É muita coisa. É bastante. Que o Brasil está envelhecendo faz 30 anos, 40 anos, Sim. a população brasileira, né? Por ano, são diagnosticados novos 100.000 casos. Nossa. Então, ok, 1.200.000. No mundo, estima-se que haja 55 milhões de pessoas com quadro demencial. Nossa. Né? Então, e acha-se que em 2030, que é daqui a 7 anos, né? 6 anos e meio quase, o tempo passa rápido, de 55 vai pular para 75 milhões de casos. Nossa. Então, é uma doença que ela tende só a aumentar. Por quê? Porque a expectativa de vida vai aumentar. Aumenta a longevidade, obviamente as doenças associadas também, né? Doutor, tem uma idade que mais acometa a demência? Hoje tem isso? Assim, quer ver, Edna? Com o passar dos anos, a tendência é ser mais frequente, né? Vamos falar da demência de Alzheimer, ou doença de Alzheimer. Já pode acontecer a partir da 5ª década de vida. Né? Eu vi uma vez, acompanhei um senhor que ele começou com quadro demencial aos 55 anos. Nossa. Novo, né? Mas não é tão comum, né? Mas a partir dos 60, 70, eu vejo frequentemente com 67, 68, 70, 72, 73. Quanto mais você avança nas décadas, octogenário, nonagenário, maior a chance de vir a ter demência. Né? Não quer dizer que vai ter, pelo amor de Deus. Você pode envelhecer de forma saudável, Sim. mas aumenta a chance. Depois nós vamos falar, claro, sobre esses tipos especificamente e como a gente diagnosticar, né? Mas antes, deixa eu te perguntar, tem como prevenir para não ter Alzheimer? Essa aí é um grande X da questão, né? A pergunta que eu faço já... Pergunta de 1 milhão. A resposta que eu escuto. Olha, promover que a pessoa tenha bons hábitos de vida. Sempre. O que é bons hábitos de vida? Então vamos lá, falar rapidamente. Tentar se alimentar de forma correta, tentar se exercitar. O exercício físico acha-se que é um fator de proteção, né? Não fumar, bebida com moderação. Se tiver doenças, cuidar, né? Principalmente doenças emocionais, tá? Você que é psicanalista, que fala tanto depressão, ansiedade. Se tiver outras doenças também, pressão alta, diabetes. Por quê? Porque a segunda causa mais comum é a demência vascular. Então, entupimento de artérias que vão levando a pequenos derrames também pode
favorecer. Então, a primeira grande coisa, Edna, é realmente... Então, pode acontecer depois da pessoa ter um derrame, por exemplo, Pode. logo na sequência desencadear uma Pode demência. começar com quadro demencial, que a gente chama de demência vascular. Ou um grande derrame, ou vários pequenos e múltiplos. E nos hábitos de vida, eu estava tentando prestar atenção para ver se eu ia conseguir manter. Tem que ser um santo, né? Não, assim, ó, Mas é difícil com a vida moderna, tudo isso, muito vamos ser difícil. realistas, com a vida moderna, não é tão fácil. Quem né? não se estressa hoje em dia? Não é né? impossível. Quem não tem algum tipo de ansiedade? Até por exemplo, enfim. esse senhor de 55 anos, ele fazia exercício. Né? Olha Então, só, não que quer dizer interessante. outra coisa, exercite o cérebro. Isso é legal também. Sim, né? é Então, tipo extremamente assim, importante. Essa questão do exercitar o cérebro, doutor, me lembrou, eu faço junto com o doutor um congresso chamado Brain, que é sobre cérebro e emoções. E nós vimos lá uma pesquisa que me chamou muito a atenção, que tem a ver com isso. Famílias que foram estudar o DNA e ver a predisposição genética para o Alzheimer. Filhos que tinham uma predisposição, dentro de uma família de 5 filhos, 4 tinham a predisposição e uma filha só que não tinha predisposição. Desses 4, 2 desenvolveram a doença e 2 não. E aí a pergunta, mas não tinha predisposição genética? Por que a doença não se manifestou? Aí provavelmente esses hábitos de vida, esse conjunto de ações, né? É o que a gente sempre fala, né? 30%, vamos falar da doença, é causa genética. Exatamente. Né? Isso não consegue mudar. Né? Eu brinco, depois Mas que nasce, é tão pouco, não 30%, pode voltar. se a gente for olhar, é muito pouco. E 70% é os hábitos de vida. Ou seja, 70% é nossa culpa. Né? Não, é nossa importantíssimo. Quer ver, por exercitar o cérebro, né? É leitura, não se isolar, né? Palavras cruzadas, jogar baralho, jogar dominó, tocar algum instrumento, fazer algum curso. Quer dizer, não deixar o cérebro atrofiar. Né? Que às vezes é comum a pessoa ficar mais velha e parar. Se aposenta, aí é complicado. E antigamente, doutor, quando não se fazia, pelo menos com tanta facilidade, o diagnóstico, existia uma doença, não sei se talvez é a mesma ou não, mas se falava quando a pessoa ficava velhinha e dizia, o fulano ficou caduco. Ficou esclerosado. Ficou esclerosado e tal. Doença de idoso e tal. Seria o Alzheimer? A conclusão que chega-se hoje, que isso aí era doença de Alzheimer, né? Quer ver? Vou dar um outro exemplo. O avô da fulana ficou andando aí 2 dias, foi encontrado lá perto da rodoviária. Verdade, tinha muito claro, isso. tem que afastar as outras doenças psiquiátricas, tá? Mas, até prova o contrário, a pessoa chega num determinado nível de doença de Alzheimer que ela se perde. Ela não sabe mais onde é que ela está, né? Então, a tua pergunta provavelmente era doença de Alzheimer. Então, chamar de esclerosado, demência senil, como é que você falou? Caduco, né? São termos populares, né? Isso.